Programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde as comunidades, paróquias, cidades, regiões, todos os grupos de oração dessa linda arquidiocese se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. Eu sou Éder Machado, estarei com você aqui até às 22 horas na sua rede Shalom de rádios e também no YouTube da RCC Fortaleza. Com muita música, informação, partilhas, testemunhos, tudo que a gente vive, tudo que acontece na RCC em toda a arquidiocese de Fortaleza. Com produção de Vera Cruz, coordenação geral, nosso querido irmão Paulinho, na técnica Gabriel Silva e Luminous Play, realização Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Que amanhã logo vem. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa maravilhosa pra gente aproveitar nessa noite. Noite linda, noite toda de Espírito Santo, muita coisa tem pra acontecer no programa de hoje e a gente vai celebrar junto. Lembrando que você pode ir lá no nosso Instagram, comentar lá no nosso post, mandar um direct, participar também do nosso programa, manda teu testemunho. A gente falou tanto, né? Prepara o teu grupo de oração, faz as novenas de Pentecoste, faz uma vigília, participa da celebração. Então, o que foi que aconteceu no teu grupo de oração? Manda pra nós, a partilha pro nosso Instagram e também nos comentários aí do YouTube, se você preferir. O importante é que você participe com a gente, porque esse programa é feito pra você, é feito pra gente viver juntos a unidade com a Renovação Carismática Católica. Lembrando que no YouTube RCC Fortaleza Oficial você pode e deve se inscrever lá também, porque toda vida que começar o nosso programa você recebe a notificação e vai com certeza mandar o link para várias outras pessoas acompanharem, assistirem também o nosso programa Renovação em Movimento e o nosso Instagram @RCC Fortaleza CE. Você também pode participar, também pode fazer pergunta. Lembrando que se você não é carismático ainda, ou se você não é de grupo de oração ainda, você pode perguntar lá onde é que tem um grupo de oração mais perto de mim. Manda teu bairro ou o dia da tua preferência e com certeza o Ministério de Comunicação vai estar a postos para te atender e te ajudar, porque com certeza é muito importante você participar de um grupo de oração com a gente. Só hoje já são 2 convites especiais para você, né? Então, tem dúvida? Entra no Instagram e pergunta ao Ministério de Comunicação onde é que tem um grupo. E representando o nosso Conselho Arquidiocesano aqui hoje, a nossa querida irmã, cadeira cativa, Liliane. Muito bem, muito bem-vinda, muito bem. Obrigada, Eda. Boa noite, né, aos nossos queridos ouvintes também e aos internautas. Muito bem, muito bem. Mas para começar o programa de hoje da melhor forma possível, justo hoje, a gente vai clamar a presença do Espírito Santo sobre nós. Eu aqui, essa bancada linda e você que está em casa, que nós possamos abrir o nosso coração, né? Diante de tudo que a gente já viveu hoje, nessas celebrações intensas, que a gente possa abrir o nosso coração para deixar o Espírito Santo falar, né, através desses irmãos que estão aqui, que a gente possa abrir o nosso coração diante de tudo aquilo que Ele quer que a gente viva durante todo este mês de maio, junho, julho, todos eles que vêm. Deixa o Espírito Santo guiar os teus passos, deixa o Espírito Santo guiar os nossos caminhos, deixa o Espírito Santo falar ao nosso coração e fazer dele um verdadeiro solo fértil para a palavra que o Senhor quer semear em nós. Então possamos pedir sobre esta noite que este Espírito venha sobre nós, venha sobre cada um dos irmãos que aqui participam, venha também sobre você na sua casa. Só Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você tem passado, tem vivido, tem pensado, tem sonhado, tem tido preocupações. Então coloca tudo diante deste Espírito. Coloca tudo aos pés daquele que pode verdadeiramente direcionar os teus passos.
Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Meus irmãos, nós não podemos nos calar, porque Jesus continua salvando. Porque existem almas lá no seu grupo, lá na sua cidade, lá na sua diocese, que precisam assumir Jesus como Salvador das suas vidas. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Pela água que jorrou, nova criatura sou. O que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Estou em Cristo Jesus. Viverei a proclamar. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. A nossa identidade está enraizada na ação do Espírito Santo de Deus, e possamos redescobrir a alegria e a beleza de sermos batizados no Espírito Santo.
Você está ouvindo Renovação em Movimento. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje: recebei o Espírito Santo. Nada melhor do que combinar com tudo que aconteceu hoje na sua paróquia, você que viveu essa experiência, no teu grupo de oração, toda essa preparação, não é verdade? E hoje é o dia de receber o Espírito Santo, e a gente vai celebrar isso também aqui no nosso programa Renovação em Movimento. Nada melhor do que num dia especial como hoje a gente celebrar a unidade com o Espírito Santo, já que somos carismáticos, né, Lili? Qual é a importância de a gente celebrar esse dia como hoje, né, para a renovação carismática? Olha, para todos os cristãos, né, um ponto alto da nossa igreja, o Pentecostes marca o início da igreja. E para você que celebrou hoje junto com o seu grupo de oração, na sua paróquia, vivencie esse momento que é maravilhoso. Para nós carismáticos, então, é assim um momento maravilhoso, porque o que marca, né, a renovação carismática é o batismo no Espírito Santo, levar o batismo no Espírito Santo a toda a igreja. Muito bem. Lili, como eu estava falando aqui antes de participar de um grupo de oração, quem está em casa tem esse convite para participar de um grupo de oração, se apresente e, por favor, faça um convite para o seu grupo de oração. Meu nome é Liliane Costa, sou conhecida como Lili, faço parte do grupo de oração mais lindo de todo o planeta da face da Terra, que é o grupo de oração Pequenos Adoradores, que acontece todos os sábados na Capela Nossa Senhora das Graças, do conjunto Tasso Gereissati, ali no Jardim das Oliveiras, coladinho com o Tancredo Neves, todos os sábados às 17 horas. Se você quiser participar, dá um alô aí no direct, entre em contato com a gente que a gente vai te informar direitinho o endereço, Rua 12. E é isso, participe de um grupo de oração. Se perto da sua paróquia ou na sua paróquia deve ter um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Participe e viva a experiência do batismo no Espírito Santo. E do lado dela, que vai trazer a palavra da renovação carismática para nós, tem alguém que vai trazer a palavra de Deus para nós nessa noite, né? Uma noite celebrativa, uma noite de espiritualidade carismática, inclusive. A gente vive isso, né? Vive um seminário de vida no Espírito Santo. A gente celebra a terceira pessoa, né? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, meu nome é Adalmir Barbosa, faço parte do grupo de oração Éfeta e a gente vem aqui sim trazer a palavra de Deus, tá bom? E aí, qual é o peso disso? Trazer a palavra de Deus para quem está em casa. Ó, tem gente que está acompanhando em toda a Arquidiocese de Fortaleza, mas em todo o estado do Ceará, em vários lugares do Brasil. Lili, tem gente em outros países, né, no exterior. Então, é importante isso? Como é que o senhor sente isso? A responsabilidade de trazer a palavra de Deus para nós? Trazer a palavra de Deus para os irmãos é uma honra muito grande, né? É uma honra muito grande porque a gente ali compreende e entende que é pela palavra de Deus, né? Há uma passagem no Evangelho de São João que diz, né, conhecereis a verdade e essa verdade liberta. Então, a palavra de Deus, ela é para nós essa libertação, né? De um homem velho para um homem livre. Então, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar uma pessoa, né? Os teólogos dizem que a Bíblia é uma pessoa que nos fala, uma pessoa que se revela para nós o seu amor. E esse amor faz com que germine mais amor, né? Então, tudo isto vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro para se guardar, né? Mas um livro para você andar com ele, colocar ele no coração, na alma. Porque certamente ao seu lado tem alguém que precisa desta palavra, precisa ouvir esta palavra. E Jesus, o Filho de Deus, é esta palavra. Muito bem.
levar ao outro, né? Levar o ao conhecimento outro de Jesus. como instrumento de salvação, né? Como instrumento de salvação. A palavra de Deus é um instrumento de salvação. A palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina a nossa vida, né? A palavra de Deus a gente pode extrair dela aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia, né? Lá está um Deus que se revela para nós, né? E a gente precisa então conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, a gente vai conhecer o próprio Deus, o Deus da nossa vida. Esse Deus que está aqui, né? Está aqui, mas não pode ficar somente aqui. Ele precisa sair daqui para o outro, para que o outro também possa experimentar aquilo que a gente experimenta todos os dias na nossa vida. Muito bem, muito bem. Já viu aí que hoje tem tudo pra ser tudo, né? Vai dar certo. Do meu lado direito aqui a gente tem um Ministério de Música. Eu vim combinando aqui, a gente não combinou, mas combinou ao mesmo tempo, né? Porque, né, a Lili ainda tá ali também. Temos o Ministério de Música. Apresentem-se, por favor. Sejam bem-vindos ao programa Renovação em Movimento. Muito boa noite, povo de Deus. Que alegria estarmos nessa noite de festa, noite de Pentecostes, noite de Cairóis. Eu me chamo Cledson Braga, sou do grupo de oração Monte Santo. Lili, desculpa, mas ele é mais lindo que o seu. Não é mesmo. Pra mim, né? E aqui do meu lado, né, meu irmão, se apresente. Sou Antônio Alves, mas todos me conhecem como Neto, né? E faço parte também do grupo mais bonito do mundo, que é o Monte Santo. Ô, glória! Gente, fala de novo o teu, por favor, porque quando tocou aí eu vou editar e... Teu? Só um teu. E eu me chamo Antônio Alves, todos me conhecem como Neto, e eu também faço parte do grupo mais bonito do Brasil. Tá gravando não, Gabriel? Tá gravando? Só dá um pisco. Beleza, vai de novo, Neto. Desculpa, cara. Boa noite, eu me chamo Antônio Alves, mas todos me conhecem como Neto, e eu faço parte do grupo Monte Santo. Desculpe também, viu, Lili, que o meu é o mais bonito que o seu. Para mim, né? Aproveitem e convidem logo aí pro grupo de oração Monte Santo, já que é o mais lindo de todos. Pronto, e além de ser o mais lindo, nós estamos vivendo, né, a 8ª do nosso aniversário de 4 anos. Ó, um grande motivo para você que está aí no YouTube, você que está aí nos escutando também na rádio, nos visitar. Nosso dia de grupo é dia de quarta-feira. Nesta quarta-feira, você é nosso convidado lá na Rua Sargento Barbosa, número 1220, na Grande Lisboa. Sinta-se muito convidado, né, não, Neto? Com certeza, lá é uma noite de muito louvor, oração, escuta da palavra e também a ação do Espírito Santo, porque lá tem batismo no Espírito Santo também. Cledson, fala o horário do grupo pra gente visitar. Pronto, o horário é aquele horário carismático, né? Depois do trabalho, 19h30 é o nosso encontro com o Espírito Santo de Deus. E essa quarta nós estamos, viu, Lili? No 8º tema do nosso seminário 2026, Seminário de Vida no Espírito Santo. Então, aproveitem, dá tempo, né, participar aí dos últimos encontros do nosso seminário. Muito bem, muito bem. Lili, fartura, daqui a pouco a gente vai receber o convite do EFTA também. Fartura de grupo de oração, unidade, que lindo isso, que legal, né, carismaticamente falando. O que o Conselho Arquidiocesano nessa vivência da unidade traz para nós hoje? Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez. Queridos ouvintes da rede de rádio Shalom, também os nossos queridos irmãos que estão aí no YouTube da RCC Fortaleza. Muito prazer, mais uma vez eu sou a Lili e nesse tempo, além de estar no grupo mais lindo do planeta, que é o Pequenos Adoradores, estou servindo o Senhor no Conselho Arquidiocesano de Fortaleza, da RCC, como conselheira fiscal. Meus irmãos, eu venho trazer para vocês o abraço do Conselho Arquidiocesano a todos aqueles que estão nos ouvindo, sobretudo aqueles que são de grupo de oração, que estão aí engajados. E nessa noite, uma noite maravilhosa, você deve ter respirado o dia todo esse ar da solenidade de Pentecostes, um tempo alto, um tempo de destaque na nossa espiritualidade cristã, sobretudo para a renovação carismática católica. O Espírito Santo representa aí
nossa razão, né? Nossa identidade dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje. Clamar pelo Espírito Santo para nós é uma necessidade e uma grande alegria. O Espírito Santo, nesse dia de solenidade, é necessário. A gente costuma rezar, né? Vinde Espírito Santo e dizemos, renovareis a face da terra. E renova mesmo. Como a gente está precisando dessa renovação? E na data de hoje a gente, então, vai ver o Espírito Santo como essencial. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem para nos renovar, que vem para nos lavar, mas também que vem como fogo. Lá em Pentecostes, o Espírito Santo foi soprado sobre todos, veio sobre todos, se repartiu, como em línguas de fogo que repousava, que pousava sobre cada um daqueles que ali estavam em cenáculo com Nossa Senhora. Então, hoje, a gente costuma dizer na Renovação Carismática Católica, não é? Fogo, fogo para você, fogo nesse encontro, o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá esse impulso para a evangelização, para não ficar com essa experiência pessoal que a gente tem com Jesus Cristo apenas em nós, mas para levar essa experiência ao conhecimento de outros irmãos. Tantas pessoas, Éder, tiveram a vida transformada a partir dessa experiência profunda com Jesus Cristo, pelo batismo no Espírito Santo. Então, que você nessa solenidade possa, como o Éder falou, abra seu coração. Abra seu coração. Você pode estar passando por qualquer dificuldade, qualquer problema, sofrimento, perda, luto. Deus sabe o que você está passando. Mas Santa Helena Guerra tem uma frase que a gente precisa repetir. Nada falta à alma que diz ao Espírito Santo, vem. Então que você possa, durante esses dias, todos os dias, ao acordar, ao deitar, enquanto estiver andando, dizer, vem Espírito Santo. E ele vem, e ele se manifesta. E você, pleno do Espírito Santo, com certeza vai ter sua vida transformada, vai receber essa força do alto, esse fogo abrasador, vai ter mais amor à palavra, mais amor ao Senhor, mais amor ao irmão e vai ver a graça de Deus acontecer na sua vida. Amém? Amém. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora do nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos, é onde vivemos os nossos carismas, é onde encontramos irmãos como hoje, 3 grupos, 4 grupos de oração, celebrando o Pentecostes aqui conosco. E nessa mesma alegria, a gente louva, a gente clama, a gente busca o Espírito Santo e no nosso programa aqui não é diferente. Todos os domingos nós temos a grande graça de vivenciar aqui na Rádio Shalom e também no YouTube o nosso grupo de oração do programa Renovação em Movimento. E hoje conosco aqui os irmãos do grupo EFTA e do grupo Monte Santo e a gente vai celebrar este Espírito Santo conosco e com muita animação. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos, povo de Deus, né? Não pode deixar a graça passar, né? Hoje, dia de festa, dia de celebrar realmente esse Espírito Santo, esse Espírito que nos une, né? Como uma grande família. Então vamos louvar e exaltar o nosso Deus nessa noite. Por isso eu convido você a, juntamente conosco, que estamos aqui, a elevar ao Senhor o nosso melhor louvor. Bora lá? Que esse lugar seja um lugar de adoração e vida para nós. Com palmas. Nara 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 nara. Todos esses dias,
Todos esses dias esperei. Eu vim contando as horas, eu vim contando as horas pra chegar e encontrar vocês aqui, amigos e a semana inteira. Eu vim estar neste lugar de teus braços e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida. Nara, 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 nara. E vai louvando o Senhor com teus braços lá em cima. Nara, 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 nara. A cada passo ele me ordenou, a cada passo ele me ordenou. Em boa companhia devo andar e fugir da ocasião que me faz errar. E por isso eu vim buscar a paz neste lugar de adoração. Solta essa voz, de adoração e vida, lugar de adoração e vida, lugar de adoração e vida. Com as mãos lá em cima. Nara, 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 nara. E aplaude o Senhor. E nesse clima de louvor vamos exaltar o nosso Deus, o nosso grande Rei, que nos batiza uma vez mais com seu Santo Espírito. Quero exaltar o grande Rei. Solta a tua voz e canta aqui com a gente, com o nosso ministério. Bora? Palma da mão, bem animados. Quero exaltar o grande Rei, enaltecer-o com minha vida. Cantarei salmo e um altar eu erguerei, e um altar eu no centro do meu coração, e nele sempre oferta vida, louvor e de braços erguidos. Meu Deus, eu quero é te louvar, eu quero adorar, eu quero é adorar. A honra, a glória são devidas a ti, meu Deus, eu quero é te louvar, eu quero é adorar. A força, a glória são devidas a ti. A mãozinha assim, ó. Para sempre, para sempre, para sempre, minha vida cantará o seu louvor. Para sempre, para sempre, para sempre, minha vida cantará o seu louvor. Segurou na palma da mão. Espírito Santo, transforma a minha vida. A mãozinha lá embaixo, ó. Quero renascer. Clama esse Espírito Santo. Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras. Do início, vem. Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Pode ser mais forte. Vem. Espírito Santo, transforma minha vida. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor.
Encharcar-me teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vamos cantar do início, bem suave, já entrando nesse clima ao Espírito Santo, nesse clima de clamor. Eu convido você agora, fechando os teus olhos. Eu sei que esse dia foi maravilhoso para todos nós. Já estamos cheios da graça, mas ainda é tempo de Kairos. Deus ainda tem um pouco mais a derramar sobre nós. E vai colocando a mão no teu coração. E que ao cantar, irmão, essa canção, possamos uma vez mais clamar sobre nós esse Espírito que não quer apenas nos encher, mas Ele quer fazer transbordar a sua graça sobre nós, para que ao transbordar alcancemos também mais um para o Senhor. Que nós possamos, amados irmãos, a partir dessa oração, como dizem, né, os santos, saquearmos o inferno. Saquearmos o inferno pela graça de Pentecostes. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero reinar mais alto ainda. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Diga isso, eu quero renascer. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras. Suavemente possamos já ir orando no Espírito. Vai deixando que o Espírito Santo conduza, irmão, essa tua oração. Vai deixando que o Espírito Santo possa ir se utilizando de você para este momento de derramamento da graça. Vai deixando que essa oração, amado irmão, seja para você um novo Pentecostes, onde o Espírito Santo derrama sobre nós profusamente da sua graça, onde o Espírito Santo derrama profusamente dos seus dons, dos seus carismas. É Ele quem está aqui nesse momento, nos movendo. Se você pode, erga seu braço, como quem clama, como quem pede, como quem recebe também do céu um novo batismo, a nova graça, uma nova unção. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Com a mão no nosso ouvido, possamos consagrar nosso ouvido agora ao Senhor, para que ao escutarmos a boa nova do Senhor, essa boa nova gere em nós frutos de uma conversão sincera, frutos de uma conversão que leve à santidade. Que cada palavra, cada versículo proclamado seja para a nossa edificação, seja para a transformação de nossas vidas. Por isso, o Espírito Santo tira todo o tampão, tira tudo aquilo que possa nos tirar da tua graça. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem com o teu éfita sobre cada um de nós.
possamos assim acolher, né? Nosso irmão que vai trazer para nós a palavra. Rezemos assim uma Ave Maria por ele, para que ele seja realmente boca de Deus para todos nós que estamos ouvindo este programa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele que está nos acompanhando nesta noite maravilhosa, esse dia maravilhoso, onde a nossa igreja celebra esta festa tão linda, tão maravilhosa. Eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia e pudesse abrir no capítulo 20 de São João. E a gente vai fazer junto esta leitura tão bela, tão bonita, né? Onde o Senhor sopra para nós o seu Santo Espírito. Então, vamos lá. E aí a gente vai, a partir do versículo 19, até do 19, aquele que está, até o 22, por favor. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. E ele disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dizendo isso, soprou sobre eles e disse-lhe: "Recebei o Espírito Santo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebei o Espírito Santo, né? E Jesus, ele dá, né? É como que ele desce para nós esse presente que vai mudar a nossa vida, né? O Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai quis ficar perto do seu povo. O seu povo que vivia no mundo, né, de escuridão. E por amor a esse povo, ele viu o Filho. O seu Filho vem morrer, ressuscita, mas também ele entende de que os seus filhos não poderiam ficar sozinhos, né? Então ele sopra sobre ele o Espírito, ele dá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, esse sopro, ele vai gerar em nós, ele vai fazer em nós criaturas novas. Criaturas novas, né? Porque a criatura humana, ela precisa desse novo, né? E é o Espírito Santo que vai dar esse novo, que vai fazer dessa criatura uma criatura nova. Esta renovação. Jesus vai para o céu, mas se preocupa como eles vão ficar. Não poderiam ficar sozinhos. Teria que mandar, que enviar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai nos capacitar, cada um de nós, para a nossa missão de cristão.
É o Espírito Santo de Deus soprando sobre nós que vai nos dar esta graça de sermos capazes de levar adiante o chamado que Deus nos fez. Sem o Espírito Santo, o nosso chamado ele é em vão. Nada acontece. Tudo acontece a partir de agora por obra do Espírito Santo. Esse sopro de vida, né? Esta vida nova que nós precisamos. E que cada criatura, cada filho de Deus precisa. O Espírito Santo, para a nossa renovação carismática católica e para a igreja, é esta alma, né? É a alma, é a alegria que nos contagia a cada dia, que nos enche, que nos preenche, que nos toca, que nos faz entender, compreender o nosso chamado como cristão. Sem ele, nada podemos fazer. Então, quando Jesus sopra o Espírito Santo nos seus discípulos ali naquele dia, e aí e esse sopro vai acontecer de maneira definitiva em Pentecostes. Ali naquele dia, aqui em São João, parece que acontece somente com os 12, né? Mas em Pentecostes é para toda a igreja, para todos aqueles que querem, que desejam, que abrem o coração. Ninguém pode deixar de receber o Espírito Santo. Ninguém pode deixar de ser batizado por ele. Então, o Pentecostes foi o derramamento definitivo do Espírito Santo para toda a igreja. E nenhuma criatura humana pode deixar de receber o Espírito Santo. Nenhuma pode, né? Todos devem receber o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é ele que vai fazer vida em nós. Sem ele não há vida. Sem ele não há vida em nós. Então, esse sopro divino é que vai nos capacitar a cumprir a nossa missão como cristão. Sem ele, nós não podemos cumprir a nossa missão como cristão, né? Então, eu recebendo esse Espírito Santo no meu batismo e agora sendo preenchido, né, mergulhado através do batismo no Espírito Santo de Deus, eu posso então levar. Por quê? Porque a alegria de Pentecostes, esse acontecimento de Pentecostes é a alegria. É a alegria, a coragem que a gente precisa de ser testemunha do Senhor. Dentro dos nossos grupos de oração, dentro das nossas comunidades, e aonde é que a gente possa estar, né? Como leigo, como pessoa. Então, esse sopro divino, esse sopro de Deus, ele vem sobre nós. É o Espírito Santo. É Deus nos dando para nós o próprio Espírito Santo de Deus, né? Ele vai estar em nós. E é uma alegria muito grande, né, para nós ter a certeza de que nós não estamos sós, de que ele age em nós, de que ele está em nós. Então, cada um de nós, cada criatura humana, cada pessoa, cada filho de Deus precisa carregar dentro de si esse Espírito. E nós vamos falar daqui a pouco sobre um santo muito bonito, né, que é Filipe, que ele teve uma experiência tão linda com Deus, né? Ele recebe do Espírito Santo uma brasa de fogo que abre as costelas dele, né? E esse Espírito Santo era como que era nele, em Filipe, era um grande testemunho para a conversão de muitas pessoas. Então, a alegria do Espírito faz com que você,
possa ser testemunha da graça e do poder de Deus. Porque sem Ele, como disse anteriormente, nada podemos fazer. Mas quando a gente entende e compreende que nós devemos abrir o nosso coração para que Ele possa entrar, fazer morada em nós, né? Fazer morada em nós, algo vai mudar. Algo muda. Algo mudou em mim. Algo mudou na senhora aqui. Algo mudou na Gladys. Algo muda em todo aquele que pede: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, né? E ele vem naquele jeitinho dele de vir mesmo, de atender às nossas, não às nossas vontades, né? Porque o Espírito Santo, ele vai além das nossas vontades, né? Ele vai além das nossas vontades, dos nossos desejos. Porque ele compreende e entende o que é melhor para nós. Então, quando a igreja celebra esse dia tão lindo, que é o derramamento do Espírito, dando força e coragem aos seus discípulos, àqueles que irão ser as suas testemunhas em todos os confins da terra, há no coração de cada um destes a certeza de que nenhum deles vão estar sozinhos. E a nossa missão, ela tem que ser cumprida com zelo e amor. Se a gente puder fazer aquilo com mais perfeição, melhor. Dentro de um espírito de humildade, né? Mas o melhor. Porque Deus, ele quer o melhor da gente, né? Ele quer o melhor da gente. E é Ele mesmo que faz isso em nós. Ele mesmo que vai fazer em nós esta obra nova para que nós possamos dar para os outros algo bom. A gente não pode dar os restos, né? Nós temos que dar o melhor. E o sorriso não pode ser sorriso pela metade, né? Tem que ser. Então, todos os gestos que a gente quer fazer de bom, que vai nos dar, é o Espírito Santo. Tudo aquilo que nós queremos ser de bom, é Ele que vai nos fazer assim, né? Então, se a missão de Jesus foi salvar a humanidade, a do Espírito Santo é fazer-nos doces. E não esquecer das promessas que o Senhor nos fez. Está conosco todos os dias. E o Espírito Santo, como uma pessoa, se machuca. Ele é uma pessoa. E ele se machuca. Nós, muitas vezes, o machucamos. E ele sente esta dor, como Jesus sentiu na cruz. Ele pode sentir-se rejeitado por aqueles que não pedem. Vem, Espírito Santo. Não é à toa que ele vai falar no coração da Beata Helena Guerra. Pelo esquecimento. Pelo esquecimento. Então nós, como Renovação Carismática Católica, nós temos que dizer: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Amém? Quero estar bem cheio do Espírito. Bem cheio do Espírito Santo. O meu coração, está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração.
me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô para quem está acompanhando o nosso programa. Já abraçando você que acompanha através da rede Shalom de rádios, da sua rádio Shalom FM e de todos os aplicativos. Tem gente que acompanha em vários aplicativos, tudo rádio.com, Radiosnet, vários outros. Você que acompanha no carro, para cima e para baixo, ouvindo o Rádio Shalom, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Mandando um grande abraço para quem acompanha nos comércios, né? Tem a galera que deixa lá no rádio ligado durante o trabalho e todos os clientes são convidados a escutar também. Que coisa maravilhosa, muito obrigado pela sua vida e pela sua missão, porque com certeza você também evangeliza com a gente, né? Quem acompanha a Rádio Shalom todos os dias, aquela programação inteira, cheia de bênção e de graça, com certeza evangeliza os clientes, colocando a Rádio Shalom lá no seu comércio. Muito obrigado pela sua vida, pela sua missão. Muito obrigado você também que acompanha através do nosso YouTube. Não só assiste, mas também compartilha o nosso programa. Manda o link no grupo da família, no grupo de oração, no grupo da região. Todo mundo repassa o link e isso é maravilhoso. Então, muito obrigado por você acompanhar o nosso programa, repassar o link e alcançar muito mais pessoas que com certeza precisam escutar a nossa voz, precisam escutar a palavra que o Senhor vem falar para nós todos os domingos aqui no nosso programa Renovação em Movimento. Que grande bênção, que grande graça. Eu queria também mandar um grande alô para o meu grupo de oração Misericórdia Infinita. Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira passada foi uma bênção, muito Espírito Santo envolvido, né? Glória seja dados a Deus. Muito bem. Semana passada também eu queria dar um grande alô, porque eu estive participando da celebração do nosso querido Padre Luiz Sartorel, né? Então, um grande abraço para todos os irmãos das pastorais sociais, de vários movimentos que tiveram a honra de trabalhar com o Padre Luiz, né? E que Deus o abençoe, Deus o acolha, né? Estive lá com o Dom Gregório na celebração, foi uma bênção muito grande. Gente, que homilia linda, maravilhosa. Bote lá no YouTube e assista lá a homilia do padre, de Dom Gregório. Foi incrível, assim, né? Parece que ele conhecia a vida do Padre Luiz inteira e veio falar poeticamente sobre toda a vida dele. Então foi algo muito, muito maravilhoso mesmo. Então abraçando todos os irmãos, inclusive os padres, os sacerdotes que muitas vezes cuidam de todo mundo, mas muitas vezes não tem quem cuide deles, né? Na sua particularidade. Então Deus abençoe sua vida e sua missão doada inteiramente a Deus. Tem alô pra mandar, Lili, também? A gente tem alô pra mandar de Ruma, né? Aqui. Demais, tem até cobrança de alô, Eita. né? Eu queria primeiro começar mandando alô para todos os membros do Conselho Arquidiocesano da RCC Fortaleza. Um abraço em especial para a Verinha, que está se recuperando. Um abraço para todos, para Augusto, Paulinho. E em seguida, não posso deixar de dar um abraço bem apertado no Padre Pedro Rodrigues Neto, pároco do meu grupo de oração. Tem a cobrança do abraço da Cleciana, do grupo de oração Paráclito. Eu estive lá semana passada ministrando uma formação. Foi um momento maravilhoso. Vocês são demais. Um abraço, querida. Ela disse que fica coladinha
na Rádio Shalom, esperando o horário do Renovação em Movimento. Ela disse, olha, você me mande um abraço, porque eu fico esperando. Então tá aí, minha querida, um abraço para você. Um abraço para todos o meu grupo de oração, Valéria, minha coordenadora. E também queria mandar um abraço para Adriana, na Noruega. Kim, um abraço para vocês. Silvia, em Pernambuco. Ana Paula, minha prima, em São Paulo. Henrique também, Henrique Carlos e Priscila em São Paulo. Acho que eu... Ai, por favor, esquecendo. Padre Grayson de Palmácia, um abraço pro senhor. Acho que já foi, pra todo mundo. Palmácia é bom. Tem alô pra mandar? O meu alô vai para o nosso grupo de oração Éfeta, né? Que talvez seja... Não quero desmerecer o da nossa irmã, mas o nosso é mais belo porque o nosso já tem mais de 40 anos e já plantou muito. Então ele é belíssimo, né? Cheio de ramos. Oh, meu irmão, muito ramos. Ramos mesmo, ramos que enfeitam o nosso jardim do nosso bairro, né? Então, o nosso grupo de oração é belo. E nós temos os nossos ministérios, os nossos coordenadores são para ele o nosso abraço, né? O nosso carinho, a nossa oração. E dizer para eles, cada um deles, que eles são Preciosos. Eles é uma obra-prima, isso é uma obra-prima mesmo de Deus para nós, né? E a gente não pode esquecer de nenhum deles, porque eles moram no nosso coração, eles fazem parte da nossa vida, da nossa história. E a gente precisa da ajuda deles, né? Da oração deles. Então, ter irmãos é bom demais, né? Eu tenho um ditado que diz, né? Um inimigo é muito, 1 milhão de irmãos é pouco. Então, não tem inimigos não vale a pena. O que vale a pena é ter irmãos que estão contigo ali, que ora, que chora, que te levanta. E o nosso grupo de oração é um grupo que já fez muitos outros grupos de oração, é um grupo que tem comunidades pastorais que nós mesmos, né, com o nosso trabalho, com o nosso serviço, a gente fez com que germinasse novas comunidades, né? E ele é muito bonito, viu? E nós temos um padre maravilhoso, o padre Josimar Pires, que é o nosso irmão, que come com a gente, bebe com a gente, celebra com a gente, sorri com a gente. Eu não poderia deixar de mandar um abraço forte para ele. Muito bem. Fez a fezinha hoje. Eu acabei esquecendo. Olha, cuidado. O nosso grupo de oração é toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira, na rua Manuel Galdino, né? O número lá é 2110. 2106, desculpe. E quem quiser nos conhecer, a porta está aberta. Muito bem. Do lado de cá, recebendo novidades visuais aqui do meu lado. Já gostaria de saber se tem alô para mandar. E comecem se apresentando. Olá, amados irmãos, boa noite a todos os ouvintes, aqueles que acompanham pela rádio, pelo YouTube, né? Deus abençoe. Me chamo Darcilene, assim como a Liliane, né? Mas todos me conhecem por Darcy. Nesse tempo estou à frente do grupo de oração Éfeta, né? Com grande alegria, né? Me doando a essa missão. E quero reforçar o que o meu irmão Adal me falou, né? Mandar um alô para todos os meus irmãos de grupo de oração e aquele abraço bem carinhoso pro meu pároco, né? O nosso pai, que também ele é um bom pastor que tá sempre pertinho da gente. Então, Padre Josimar e a todos os irmãos do grupo de oração Éfeta, o nosso abraço fraterno para vocês. Muito bem. Tem alô para mandar? Sim, eu tenho. Boa noite a todos. E meu nome é Leuda Barbosa, né? Também sou do grupo Éfeta. O meu alô, o meu abraço, o carinho também vai para as pessoas do grupo de oração Éfeta, né? Para minha família, claro, e também para o nosso pároco,
né, que ele é uma pessoa enviada por Deus para nós, né? Acabou de renovar a nossa igreja, ficou belíssima, então merece todo o nosso carinho, respeito e principalmente orações, e também vai para ele. Muito bem, muito bem. Que coisa linda, né? É bom que eu percebi que eles lembraram mais do grupo mesmo, do pároco, né, Lili? Sim. Então ficou muito em casa ali, né, do grupo de oração. E grupo de oração é isso? Vira uma família mesmo? É isso, Lili? Vira uma família espiritual, né? Todo mundo ali junto, a gente compartilha as alegrias, as tristezas, se ajuda quando tem alguém com dificuldade. Então, assim, o grupo é de oração, de ação, de convivência, de vivência fraterna. É uma família. Eu me lembro, há pouco tempo, há 2 anos, eu perdi meu pai. E eu passei muito tempo com ele nos hospitais, acompanhando. Éder, quando eu retorno para o meu grupo de oração, a primeira coisa que eu ouvi foi: nós sentimos muito a sua falta e torcemos para você voltar, e estávamos rezando, isso eu já sabia, por você, e aquele abraço. Então, foi aquela coisa de chegar na família, né? Aquela acolhida maravilhosa. Grupo de oração é tudo de bom. Amém. E aí, deixa eu te perguntar, de forma bem direta, e o que o Espírito Santo tem a ver com isso? Pro grupo ser desse jeito, ser essa família, o que o Espírito Santo faz na vida do membro para que ele viva isso dentro do grupo de oração? Um dos atributos do Espírito Santo é ser o espírito de amor, né? Como a gente cantou agora há pouco. Quem recebe o batismo do Espírito Santo, todos nós recebemos no nosso batismo o Espírito Santo, mas nem sempre vivemos conforme o Espírito, nem sempre andamos conforme o Espírito, como está na palavra. Mas quando nós entramos no grupo de oração e temos uma experiência profunda com Jesus e recebemos esse batismo no Espírito Santo, a nossa vida se transforma. Nós passamos a viver o amor, a viver de forma ardente a missão, a ter uma oração mais fervorosa, a ver o irmão, a ver no irmão um outro Cristo. A gente não vê a pessoa, o que ela tem, o que ela faz, a essência dela. A gente passa a amar porque é irmão, porque é algo que o Espírito Santo mesmo vivifica em nós, o amor. O amor. Principal consequência, assim, na minha opinião, do batismo do Espírito Santo é viver o amor verdadeiro com o irmão. Aquele amor que não tem condição, eu só amo se fosse não. Você ama mesmo com as dificuldades, mesmo com as diferenças, né? Mas o Espírito te dá aquela unidade. Então a gente tá lá junto, firme, forte, porque deve é. Muito bem, muito bem. Como hoje a celebração é do Espírito Santo, né? A gente está vivenciando esse Pentecostes. Eu já gostaria de saber aqui na nossa mesa, qual foi a experiência? Darcy, começando por você. Qual foi sua experiência com o Espírito Santo? É muito interessante quando a Lili falou, né? O principal fruto, né? Na opinião dela, é o amor. E de fato é isso mesmo, né? O meu primeiro contato, né, ali no grupo de oração e aquele acolhimento é de você entender que quando o Espírito Santo ele te chama, ele vai semeando isso no coração dos teus irmãos. E eles passam a te olhar como Jesus te olha. É muito bonito isso, né? Então, a experiência que eu vivi após Seminário de Vida no Espírito Santo, o momento da efusão, é de saber isso. Eu sou amada por Deus e pelos meus irmãos. E isso constitui uma família, né? Você até falava, parece que eles, né? Muito família. É família. O grupo de oração, ele vive essa experiência mesmo, de saber que nós temos com quem contar. Eu uso muito dessa partilha, né? E dessa certeza. Existe uma extensão da minha família. É o grupo de oração. É minha segunda casa, e de fato é. Nos momentos, né? São mais de 20 anos no grupo de oração EFTA.
Entrei no início da minha adolescência e ao longo desses anos eu fui amparada pelos meus irmãos, né? Eu fui acolhida nos momentos de perda, nos momentos de dores, nos momentos de celebração, de vitória. Eles estavam ali. E quando eu não fui capaz de sentir o amor de Deus, eles me abraçaram. Eu senti o amor de Deus através do abraço dos meus irmãos. Quando eu pensei que eu não era capaz, Deus me capacitou através das mãos dos meus irmãos. O sustento, o amparo, né? Quando a gente está com a fé, né, morna, que a gente está com o coração endurecido, vem aquele irmão e você sabe que você não está sozinho. São essas experiências que eu sinto, né, do Espírito Santo, essa vivência, né, esse amor, né, essa colheita mesmo que o Senhor nos dá através dessa partilha de amor que é o grupo de oração. Muito, muito bem, muito bem. E Leuda, como é que foi a sua experiência com o Espírito Santo? A minha experiência com o batismo, o Espírito Santo foi algo assim que mudou a minha vida, né? Porque eu costumo dizer que se eu não tivesse conhecido, né, o Espírito Santo, hoje eu não saberia nem onde eu estaria, né? Talvez uma pessoa velha em outros sentidos, porque Deus sabe do que eu estou falando. Mas para mim foi algo novo, é uma experiência nova e que a gente vive todos os dias, como diz a música de Padre Zezinhos, né? Sorrir como ele sorria, amar, isso é muito difícil, amar, né? As pessoas exigem muito, nós somos muito diferentes, nós cobramos muito, mas viver essa experiência do batismo é algo assim extraordinário. Eu poderia até afirmar que é algo que a gente não costuma explicar direito, só na vivência e no testemunho que alguém vê na gente a transformação. Algo maravilhoso. É verdade, é verdade. Às vezes o que a palavra não fala, né? É a prática que realmente demonstra. E Eda, eu vou fazer uma pergunta pra você. Como é que foi a sua experiência do batismo no Espírito Santo? Conta aí pra gente o que é que mudou na sua vida. Faz um tempinho já, né? Gente, foi muito ligado com a Crisma, no meu caso, né? Porque aí quando eu entrei na Crisma, que também é um sacramento, pelo menos na minha paróquia naquele momento, levava muito para esse encontro com o Espírito Santo, né? O pessoal que estava à frente trazia o carisma, digamos assim, né? Trazia a visão carismática, a música, o louvor. Já na própria Crisma, eu já vivi esse encontro de alguma forma. E depois de lá eu já entrei, já continuei a caminhada depois da Crisma com um grupo de jovens. E nesse grupo de jovens, e coordenando esse grupo de jovens, a gente teve a oportunidade de realizar um seminário de vida do Espírito Santo sem ser um grupo de oração. A gente não era grupo de oração, mas a gente foi para um grupo de oração, viveu a experiência e depois trouxe a espiritualidade para o nosso grupo, né? E aí, enfim, depois que eu conheci a espiritualidade, eu fui e entrei no grupo de oração de verdade, né? Então, RCC, né? Sim, E aí no meu bairro não existia, a gente fundou, né? E obviamente, como a Adal me disse, né? Muitos ramos, a gente começou a viver muitas coisas e vivências de querer ir para seminário, sabe? Então aquela, tipo, vocês falando aí, né? E aquela, a gente falando em outros momentos aqui, em outros programas, de que você não consegue se segurar, né? Então era muito disso, né? Então, uns queriam ser padre, outros vão ser freira. Vivia uma coisa tão extraordinária que a intensidade era, né? Queria fazer algo muito grande. Então, vamos montar uma banda, vamos tocar, vamos sair por aí, vamos fazer missão, E era isso que a gente fazia, sabe? A gente ia fazer um louvor, a gente fechava a rua e botava um palco e trazia uma banda e a gente fazia um louvor, sabe? Um bando de meninos de 18, 19 anos fazendo um negócio desse que o padre uma vez botou a gente pra correr da igreja, porque na verdade foi o padre que fez isso com a gente, botou a gente pra correr da igreja, porque a gente não estava obedecendo as coisas, né? Querendo fazer coisa grande demais, né? Mas a gente fazia, né? Então a gente pegava um ônibus, colocava 40 jovens dentro do ônibus para fazer uma missão não sei aonde, né? Então a gente foi muito louco mesmo, a gente fez muita coisa louca, justamente pela intensidade do Espírito Santo que a gente viveu, né? Então você imaginar só jovens, eu lembro desse primeiro seminário que eu participei, a gente foi de ônibus normal de linha, mas o ônibus quase lotou com a gente, foram mais de 30 jovens, que eu lembro, fui lá no Antônio Bezerra, no Colégio Polivalente. Gente, era tanto choro, que a quadra tava suja, porque foi 2 dias de evento, né? E fazia lama, assim, no chão, assim, do choro do povo.
né? Pisando e sentindo a lama de todo mundo estar chorando, né? No círculo ali. A gente tinha muito esse, mesmo como grupo de jovens, a gente tinha muito isso. E a gente se trancava na sacristia, por isso que a gente também levava o carão do padre, porque a gente fazia essas coisas. A gente se trancava na sacristia e fazia um momento de oração lá e todo mundo chorava, e não sei o que. O pessoal saia chorando, o pessoal, o que esse povo tá fazendo aí? Tá todo mundo chorando, né? Só pensava que tava batendo em alguém. Né? Então a gente viveu muito intensamente numa época que não se vivia tanto isso, né? E na minha paróquia nunca teve, na minha paróquia sempre foram padres redentoristas, muitos conservadores, né? Pra você ter ideia, o primeiro grupo a inventar uma bateria na missa foi o nosso, então foi um caos pra gente conseguir fazer essas coisas, né? Então, isso fez com que eu nunca me desviasse, nunca saísse do caminho, porque foi algo muito intenso que eu vivi e me segura até hoje. E estamos aqui, né? Amém, amém. Amém. Adalmi, e a sua? Já que todo mundo tá se abrindo aqui, falando aqui dos passados, 10 anos atrás, mais ou menos. Como é que foi a sua? Um pouco mais, né? A minha foi um pouco parecido com a sua, né? Foi um pouco parecido com a sua, com a da Leuda, com a da Liliane, com a da Dacilene, porque é tudo isso mesmo, né? Este fogo, esta coragem de a gente fazer coisas que humanamente a gente não é capaz de fazer, né? De colocar uma banda no meio da rua, que nós fazíamos isso e não foi uma vez. Foi um período muito longo, foi mais de uma década, né? Que a gente colocava as caixas de som nas ruas para rezar, para cantar, para pregar a palavra de Deus. E isso, para mim, foi muito importante, porque em cada momento deste, Deus ia me lapidando, né? Ele ia me curando. E aí eu pego as palavras da Leuda, né? Onde estaria eu se não fosse a graça, o chamado de Deus na minha vida? E tem uma pessoa que eu nunca esqueço, que foi ela que me convidou para um grupo de oração, que o nome dela é Francisca Márcia. Ela foi, assim, uma pessoa muito importante na minha vida, porque foi ela que me apresentou o grupo de oração. E o grupo de oração foi lá onde eu conheci, né, a pessoa de Jesus. Esta pessoa que eu não quero nunca mais deixar, né? Deixá-lo seria a maior tragédia da minha vida, deixar Jesus. Então, eu confirmo tudo isso que você falou, né? É algo que a gente não sabe explicar, mas que a gente quer fazer. É uma coragem que a gente achava que não tinha, mas que Deus nos dá esta coragem, né? De ir para no nosso caso, a gente ia para as escolas evangelizar os jovens, entendeu? E a gente fazia isso sempre mesmo, né? Colocar no jovem, não pela força, né? Mas pelo desejo nosso de que nós tivemos uma experiência tão linda com Deus e que eles também poderiam ter esta mesma experiência. E muitos se converteram por conta disso, né? Então nós precisamos ser sal e luz nesse mundo, né? Através do nosso testemunho. Não impondo, né? Porque às vezes a gente quer impor coisas que não é por aí. Jesus tem uma proposta. E a proposta de Jesus é fazer com que todos o conheçam. E conhecendo Jesus, né? Com certeza, se conhecermos Jesus verdadeiramente, a gente se liberta. Se liberta de muita coisa. Amém. 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 Muito bem. Foi muito bom esse momento, né? Mas tem o tempo. A gente não vai fazer o Fique por Dentro hoje, mas eu só gostaria de lembrar, para a gente preparar o nosso coração, que nos dias 11 e 12 de julho tem um encontro marcado, né, Lili? Sim, temos congresso, gente, vai ser bom demais. Você não pode perder. Entre em contato conosco, entre nas redes sociais e participe desse momento. Vai ser derramamento do Espírito Santo sobre todos os que estiverem participando. Então guarda aí na agenda, 11 e 12 de julho, lá pertinho da Igreja de Nazaré, no ginásio Padre Félix, né? Félix.
O Congresso Arquidiocesano da Renovação Carismática Católica 2026, né? E com certeza vai ser essa bênção toda que a Lili está falando. Lembrando também que ainda estão abertas as inscrições para a caravana do ENF. Isso mesmo. Você que ainda não fez a experiência do ENF, faça, tá certo? Porque é o encontro de formação da RCC que abrange todo o país. Então você vai poder ter a formação específica para o seu ministério. É um momento de muita graça. Todas as pessoas que vão para o ENF voltam maravilhadas, tocadas, incendiadas com o fogo do Espírito Santo, com ardor missionário. Então é uma experiência para você também. E as pessoas às vezes, como é que vai ser para conseguir? Coloca o pé, que o Senhor coloca o chão. Vai na fé que vai dar certo. Amém. Sim. E para finalizar, você que é jovem, tá ligado no nosso programa, também tem convite especial, porque tem o Encontro Arquidiocesano para Jovens. Já é agora, próxima semana, dia 30 de maio, das 7 horas às 16h30, no Centro Pastoral da Paróquia Jesus, Maria e José, no bairro Antônio Bezerra. Então entra lá nas redes sociais, como a Lili disse, entra no Instagram, tem todos esses posts. Tem alguma dúvida? Manda um direct e a gente responde para você. O importante é que você possa participar com a gente de tantos momentos maravilhosos para vivermos isso que a gente está falando aqui. Não somente a unidade, mas também o transbordamento do Espírito Santo na nossa vida. Vamos de música, já já a gente volta com o próximo bloco. Tem Vida dos Santos, tem Devoção à Bem-aventurada esperando por nós. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de falar da vida dos outros. Aqui aproveitar aqui que a gente está junto, vamos falar da vida de quem com certeza pode fazer a nossa vida ser muito melhor. Não é lugar de estar falando nas esquinas dos outros, a gente fala daquelas pessoas que têm uma vida que faz com que a nossa vida seja melhor ainda. A vida dos santos. A vida dos santos. Bom, que alegria neste dia, nesta noite, falar de São Felipe Neri, né? Hoje estamos celebrando a solenidade de Pentecostes e esse santo ele é conhecido como o Santo da Alegria, né? Um fruto do Espírito. E quando a gente mergulha para ver e aprofundar a vida de São Felipe Neri, a gente vê como ele era um homem cheio do Espírito Santo. Desde a sua infância, né, com as suas experiências, perdeu sua mãe muito novo, muito jovem ainda, criança, com 8 anos, mas já tinha uma vida de oração, né, de busca pelo Senhor muito profunda. E ele colocou a sua dor diante do Senhor, né? Então, relatos vai nos dizer que São Felipe Neri, ele gastava seu tempo diante de Jesus Eucarístico, ainda criança, né? E as pessoas ao seu redor perguntavam o que ele fazia tanto tempo, né, diante do Senhor, e ele falava: ali está a minha verdadeira alegria. E isso ficou uma marca, né, marcou a sua vida, né, marcou a sua trajetória. E ao longo dos anos, né, na sua juventude, ele de uma família que tinha posses, né, seu tio convidou para tomar conta, né, de patrimônios, mas que ele não se identificou. O chamado de Deus foi muito mais forte. Então ele ingressou para estudar, foi para Roma para estudar, né, para se aprofundar. E antes mesmo de ser sacerdote, ele se dedicou ali à vida, a mergulhar naquelas realidades sombrias, né, dos pobres, né, dos necessitados, dos enfermos, dos que tinham poucas condições, e ele encontrava Jesus ali. Ele dizia isso, né, eu encontro Jesus aqui, eu me encontro com o Senhor aqui. E a marca registrada de São Felipe Neri, a alegria, o sorriso singelo, né, aquela docilidade tão bonita. E ao longo, né, da sua trajetória missionária, a gente vai ver São Felipe abraçando a sua missão e anunciando Jesus, não só através da alegria, que sim, ele é conhecido, né, como o Santo da Alegria, essa marca tão forte na sua vida, mas também um homem de muita oração, né? Os relatos vai dizer que São Felipe Neri, quando se colocava em oração, ele entrava verdadeiramente em êxtase, né?
né? As pessoas testemunhavam, viam, ele entrava numa oração tão profunda, era um amor tão profundo que ele entrava em êxtase, né? Então, ele era também um homem de muita oração, humildade, muito humilde, de simplicidade, né? De adoração. E ele buscava evangelizar e anunciar Jesus através disso, né? Confiando sempre na providência e na bondade do Senhor. E nós temos tantas coisas para aprender com São Felipe Neri, né? Ele dizia que a santidade, ela é sempre possível e ela não precisa ser doída. Às vezes a gente acha que a santidade, viver a vontade de Deus, viver a palavra de Deus, viver essa vida do Espírito que nós estamos celebrando, né, neste dia tão maravilhoso, solenidade de Pentecostes, às vezes a gente acha que o Senhor é exigente, Ele pede muito de nós. E contemplar a vida de São Felipe Neri é saber que essa santidade, ela é possível no simples, porque ele não queria as honras, né? Tão lindamente Juninho Cassimiro canta isso, né? Fazendo, né? Trazendo essa canção em devoção a São Felipe Neri. Não quero as honras, nem quero riquezas, quero me esconder. E aí vinha a frase tão conhecida de São Felipe Neri: eu prefiro o paraíso. Todas as vezes que as honras eram oferecidas para São Felipe Neri, ele dizia: eu prefiro o paraíso. E aí São Felipe Neri traz outra coisa que, para mim, na minha opinião, é muito importante: o desejo do céu. Ter essa santidade, saber que a santidade, ela é possível, que ela está nas pequenas coisas, porque Deus é simples. Eu posso sim, e o simples se torna extraordinário, né? E ele vai fazer com que o nosso coração se abra para esse desejo do céu, do paraíso. Nada é agradável ao nosso coração se nos afasta dessa promessa do céu, desse gosto do paraíso, né? E ele foi levando isso para os jovens, pegando os jovens e levando. Não, eu prefiro o paraíso, né? Colocando isso, semeando esse desejo no coração, né? Daqueles que estavam com ele, quando ele também formou aquela congregação do oratório, com a arte, com a música, trazendo a juventude, atraindo a juventude para isso. E não se prendiam naquela realidade. Ele olhava para aquelas pessoas e via tudo aquilo que Deus poderia fazer na vida delas. A santidade, ela é possível, o céu é possível, eu prefiro o paraíso, né? São Felipe Neri vai trazer isso para nós. Então, que neste dia, né, nessa solenidade de Pentecostes, com o Espírito Santo, ele reavive esse desejo do céu no nosso coração. E a alegria, viver uma santidade, viver a vontade de Deus, a palavra de Deus na nossa vida, com um sorriso, com a docilidade. Vão vir provas, vão vir dificuldades, como São Felipe Neri passou, mas com essa alegria de saber que a providência do Senhor nos alcança, a bondade do Senhor está perto, o amor está ali o sustentando. Então, eu prefiro o paraíso. Que nós possamos deixar que o Espírito Santo, ele reavive esse desejo do céu no nosso coração. São Felipe Neri, rogai por nós. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora da nossa mãe querida. É hora de devoção. Devoção à bem-aventurada. Então, não poderia, numa data tão especial como a solenidade de Pentecostes, deixar de falar de Nossa Senhora de Pentecostes, né? A Virgem Maria. E hoje, falando de mais um dos títulos de Nossa Senhora, porque ela tem, né? A igreja reconhece que ela tem vários títulos, né? E Nossa Senhora de Pentecostes é só mais um, né? Embora Maria seja sempre a mesma pessoa, a igreja reconhece isso, né? A igreja reconhece que ela é sempre a mesma, né? E isso serve para destacar, né? Cada título que Nossa Senhora recebe serve para destacar uma graça, um momento histórico vivido ou um mistério de fé, o mistério da fé. Lá em Lucas, capítulo 1, 35, o evangelista vem nos relatar que o Espírito Santo desceu sobre Nossa Senhora na grandeza, na conversa da Anunciação, né?
no momento da conversa do anjo com ela, né? Ali sim aconteceu o Pentecostes de Maria, né? Porque o que é que tem lá no versículo 35? O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ali houve já o primeiro batismo, né? A efusão. Maria sempre está acompanhada do Espírito Santo. Ela sempre está a partir daí. No cenáculo, na companhia dos discípulos, o Espírito Santo ele sopra um vento impetuoso. E esse vento encheu toda a casa onde Maria e os discípulos estavam reunidos. E houve a efusão do Espírito Santo, né? Costumamos pedir muitas coisas. Pedimos sinais. Enfim, a gente costuma todos os dias na nossa vida pedir muitas coisas. Mas, de fato, o que nós deveríamos pedir todos os dias, como diz a beata Santa Helena Guerra, né? Nada falta à alma que diz ao Espírito Santo, vem, né? Então, é isso que nós deveríamos pedir todos os dias. Como o Dalmi bem falou na sua pregação, clamar pelo Espírito Santo, vem, né? Porque ele é para vir em nosso socorro, em nosso auxílio, né? Para a renovação carismática católica, Nossa Senhora de Pentecostes, ela tem um significado especial, né? Esta devoção, ela só confirma a essência do evento de Pentecostes dentro do movimento carismático. Ao buscar manter acesa, né? Porque é isso que o Pentecostes faz, né? A gente buscar acesa esse fogo, as labaredas do Espírito Santo, essa alegria, né? Que é isso que deveríamos clamar ao Espírito Santo todos os dias. Encontrarmos em Nossa Senhora de Pentecostes, a gente encontra o que? Uma intercessora. Quando nós estamos com ela, a gente sabe que nós estamos vivendo aquele momento do cenáculo. Ela está ali intercedendo por nós, para que aconteça de novo o batismo, a efusão, o Pentecostes, né? O que nós precisamos, né? Ela é uma intercessora que nos chama de volta a vivermos esse cenáculo, né? O local onde os apóstolos, junto com Maria, experimentaram essa primeira efusão do Espírito Santo, né? Na verdade, a essência do evento de Pentecostes é um chamado para que todos os carismáticos voltem às suas origens, ao momento fundante da igreja, que é a alegria, que é o serviço, que é a doação, a entrega, né? Viver um novo, né? Porque na verdade nós precisamos viver um novo, né? E foi assim, né? Neste cenáculo que nasceu, né? Mais um título de Nossa Senhora de Pentecostes. Maria presente ali, no cenáculo, junto com os discípulos, no momento do nascimento da igreja, fazendo o quê? Orando, intercedendo com os apóstolos e recebendo junto com eles o Espírito Santo. Agora nós estamos aqui, eu convido assim a fecharmos os nossos olhos por um instante e enquanto eu faço essa oração, rezo com vocês. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor, Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador,
Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo. Ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, a sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do nosso programa de hoje. Que pena. Mas domingo que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente com mais um programa Renovação em Movimento, com toda essa graça aqui que a gente está recebendo hoje do Espírito Santo, continuando essa graça na nossa vida, nesse nosso programa, cheio de bênção, né? Cheio da luz de irmãos diferentes todas as semanas. Que bênção, que maravilha, que bom estar com pessoas novas toda semana, um renovo, né, Lili? Pessoas cheias do Espírito Santo, né? Cheias do Espírito Santo, nos ajudando nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos, estamos unidos. Eu gosto de dizer que nós somos uma nação carismática. Muito bem, muito bem, muito bem. Deus abençoe sua vida, sua missão. Se Deus quiser, estaremos juntos domingo que vem e eu espero você. Tchau, tchau! A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da renovação carismática católica.